liberar o microfone para vocês, só peço para que vocês falem um de cada vez, beleza? Eu já vou aproveitar e já vou responder essas perguntas que estão aqui no chat, e assim que eu terminar de responder, vocês abrem o microfone aí e arrebentam. Vamos lá. Vou tomar uma água aqui que a garganta tá seca. Então vamos lá. Tá, Samuel, vamos lá, cara. O que fazer quando você não se sente capaz? A gente só se sente capaz, Samuel, porque a gente não fez. A gente não tentou fazer. A gente só não se sente capaz por conta disso. Porque assim, qual que é um dos grandes problemas para que a gente consiga desenvolver essa confiança em nós mesmos? É aquele ponto da execução. Porque assim, se você não executa algo, se você não acredita que você é capaz de executar algo e você não executa, você realmente não é capaz de executar aquilo. Você só vai saber se você tem capacidade se você for lá e tentar fazer. Porque aí quando você tenta fazer, se você não conseguir fazer, pelo menos agora você sabe o motivo por que você não consegue fazer aquilo. Entendeu? Se eu não consigo, se eu pego essa garrafa aqui e eu não me sinto capaz de abrir essa garrafa e eu nunca tento abrir essa garrafa, então eu não sou realmente capaz de abrir essa garrafa. Agora, se eu não me sinto capaz de abrir essa garrafa, eu não pego essa garrafinha na minha mão e não tento abrir essa porcaria dessa tampa, aí eu nunca vou realmente ser capaz. Agora, se eu tento e não consigo, é bom. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho força para abrir essa garrafa. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver força. Agora, se eu não me sentia capaz de abrir essa garrafa, fui lá e tentei, e na hora que eu peguei, eu abri, caralho, bicho, eu fui capaz de abrir a garrafa. E aí, quando esse pensamento surgir de novo na minha cabeça, de puta, eu não sou capaz de fazer tal coisa, eu vou falar, não, mano. Quando eu falei que eu não era capaz de abrir a garrafa, eu fui lá e abri a garrafa. Quando eu falei que eu não era capaz de abrir a garrafa, eu fui lá e tentei abrir a garrafa, não consegui desenvolver força e consegui abrir ela depois. Então, poxa, agora eu sei que esse pensamento, ele tá só me sabotando mesmo. É uma sabotagem que eu tô criando na minha cabeça para não sair da minha zona de conforto e executar algo. Beleza? Ficou claro? Show de bola. Beleza. Show de bola. Danilo aí com a mão levantada. Bora. Na verdade, o que eu vou falar, na verdade, é até muito relacionado com isso que o Samuel perguntou ali, né? Uhum. Porque o meu primeiro contato mais forte com a disciplina foi no treino, né? Na academia. Uhum. Então, eu comecei lá com meus 16, pesava meus 58 quilinhos, né? Magrinho. E aí, cara, era aquela questão, por que eu entrei pra academia, assim, né? Eu comecei a treinar. Eu era muito ruim, assim, eu ficava em último em tudo, cara. Na escolinha, eu fui, tipo, porra, galera, os meninos sempre corriam pra caramba, faziam as paradas, e eu era, porra, não aguentava, não tinha físico, não aguentava, não tinha fôlego, né? E aí, cara, a academia, eu comecei a ter os primeiros resultados. E aí começou a dar essa sensação que você acabou de falar, de se sentir capaz, entendeu? Eu comecei a ver que eu poderia fazer alguma coisa para melhorar, eu poderia fazer alguma coisa para resolver aquele problema, né? E, bom, aí se passaram 11 anos, né? Dos meus 58 eu cheguei nos meus quase 90, agora estou batendo 89 e pouquinho. Aí você vê, putz, eu resolvi uma coisa, consegui, fui capaz. E aí eu desenvolvi essa disciplina para academia, afinal, pô, ficar 11 anos ali para qualquer um, muita gente assim, tem uma referência, e por causa disso, né? Ah, você é disciplinado, você vai na academia há tanto tempo, né? E só que assim, eu era disciplinado na academia, e outras áreas da minha vida, assim, tipo, não era tanto, né? E aí, como você sabe até, né, eu vim pro digital no meio do ano passado ali, e tem uns 2 anos que eu comecei a trazer essa disciplina que eu aprendi lá na academia para outras coisas da vida. Então aí que é um negócio interessante, né? Você aprendeu para uma coisa, você começa a levar para outras coisas da vida. Pô, aprendi que se eu fizer treinar, se eu fizer dieta, eu vou ter um resultado. Pô, então se eu fizer isso nos estudos, eu vou começar a melhorar meu intelecto, inteligência, aquilo que você comentou agora há pouco ali, né? Isso. E aí eu percebi exatamente isso, sabe? Pô, eu comecei a trazer para mais a parte profissional, comecei a acompanhar mais o Ícaro em 2019, né?
Só que foi quando, no meio do ano passado para cá, que foi quando eu defini, falei, não, cara, vou fechar o meu negócio, que era um comércio pequeno, estava muito limitado, e eu entrei no digital. Aí, cara, eu trouxe toda essa disciplina para o digital, e é engraçado ver o quanto a gente evolui em pouco tempo, quando você coloca, não, peraí, eu não vou ficar saindo, eu não vou ficar perdendo tempo, eu não vou me dispersar com bobeira, final de semana eu estou trabalhando, estou estudando, cara, até uma conta meio doida, né, que eu estava fazendo esses dias com meu irmão aqui em casa. Por exemplo, a gente tem 55 finais de semana no ano, né? Pô, Uhum. se a gente multiplicar por 2, sábado e domingo, vai dar 110 dias no ano. Bicho, isso é um terço do ano. Desde a galera que não segue dieta, ou a galera que, hoje, eu vou me desligar total, não vou ver nada, não vou estudar, não vou trabalhar. Bicho, é um terço do ano que você tá jogando fora, cara. Exato. Aí eu calculei isso e falei, caramba, se eu pegar esses 110 dias, que agora eu tô estudando e trabalhando, se eu pegar as noites que antes eu, tipo, sei lá, eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde e me desligava, né? Agora termina o trabalho e acabou, né? Não, tipo, hoje é o trabalho depois do trabalho. Se eu juntar mais essas horas e colocar do lado de um cara que, por exemplo, só trabalha no horário comercial e o resto ele quer usar pra outra coisa, bicho, você fica, tipo assim, com, sei lá, quantos dias na frente de um cara desse, entendeu? Olha como a concorrência já diminui, como Uhum. você começa a desequilibrar, né? Resumindo, tipo, é só isso que eu observei, assim, sabe? Quanto a essa questão de ser capaz. Parece que quando a gente consegue colocar em uma coisa, você começa depois, é só trazer aquilo que eu fazia na academia, agora para o trabalho, agora para o estudo, agora para ganhar dinheiro, né? E essa questão de ser capaz parece que é isso, né? Pô, eu descobri que eu consigo fazer em uma coisa e eu trazer essa disciplina. Para mim, pelo menos, foi uma coisa assim. E uma observação que eu queria fazer do começo do texto da aula que você falou, né? Sim. Cara, da gente olhar onde a pessoa começou. Tipo, olhar, sei lá, o Danilo lá com 58 quilos, o Danilo com 90 hoje. Putz, como é que foi esse Uhum. processo? Porque hoje no Instagram é aquela coisa que diz, como que eu conheci o Gabriel? Eu conheci o Gabriel quando ele estava com 5 mil seguidores. Mas como é que era quando ele saiu com 10, com 15, com 20? A gente vê o cara num patamar e acha que, tipo, o cara sempre esteve ali. Até Uhum. quando eu encontrei você lá em São Paulo, né, Gabriel? A gente acabou indo parar lá no rolê que a gente foi lá no Monstercast, que é um podcast maromba agora que tá crescendo pra caramba, que era primo de um conhecido nosso que tava com a gente lá, o Romeu. Uhum. O Romeu Gatas lá, né? E Sim. aí o que acontece, cara? A gente chegou lá no podcast, eu comecei a trocar ideia com o menino e ele falou, me contou todo o começo deles, os perrengues, quando ele foi lançar o podcast, o Renato Careno lançou no mesma semana. Aí ele falou, caramba, cara, agora veio o Renato com estrutura, com microfone, o negócio tudo top. E ele emprestando máquina para editar vídeo para poder jogar os vídeos no ar, né? E aí, veja, agora eles estão estourando, estão crescendo. E eu falei, putz, que legal escutar isso do cara ali, tipo, num para um, conversando com ele. Porque senão a gente só vê o cara, agora ele tá no auge, agora ele tá grande, os caras grandes estão indo lá. Então, assim, foi só o que eu peguei aqui, que eu queria dar uma comentada. O que você quiser comentar em cima agora, tá liberado. Uhum. Cara, é realmente. É que não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. É o que você fala. O que o pessoal tenta fazer hoje é ficar correndo pra onde não tem para onde correr. O pessoal fica correndo pra esses atalhos. Eles ficam querendo encontrar alguma coisa mágica, cara. E justamente porque quando você vai hoje no Instagram, você consegue o que você quiser ali de informação no Google. Você quer comer, tu pega ali um iFood. Você quer ir de um lugar para o outro, você pede um Uber, enfim, tudo é rápido, tudo é fácil, né? E quando a gente começa a colocar uma mudança na nossa vida, a gente acha que essa mudança vai ser igual essas coisas rápidas que a gente tá começando, que a gente tá conseguindo fazer na internet hoje. Então, para quem consegue ter essa visão, né, que você tem, que é essa de, poxa, me desenvolvi em uma área da minha vida aqui, consegui pegar a disciplina e desenvolver ela na área do treino. Eu sei que eu vou precisar dela para desenvolver outras áreas da minha vida e que não vai existir atalho para desenvolver essas coisas. Então, eu sei o que eu preciso fazer. Por mais que eu tente, às vezes, correr para esses ganhos rápidos, ou para esses cursos que eu acho que vão ser o curso, que vai ser o curso que vai me fazer melhorar 100% naquilo que eu preciso, a gente sabe que o único caminho
certo das coisas para a gente conseguir alcançar algo é quando a gente pega a disciplina e aplica naquele caminho. Não tem ganho rápido, cara. Não sei que, sei lá, dinheiro, sei lá, não sei que você ganha na Mega Sena, mas, tipo assim, até você ganhar, por exemplo, quantos perrengues você não vai passar, ou sei lá, se você ganhar e não souber o que fazer com aquele dinheiro, o que que você vai fazer? Se você não tiver a disciplina, é, você ter a disciplina para ganhar dinheiro, e quando você ganha, você ter a disciplina de controlar aquele dinheiro, né? Não vai adiantar de nada, você vai gastar tudo aquilo. Então, realmente é isso, cara. Cada pontinho da sua vida que você aplica a disciplina e que você vai aprendendo aquilo, quanto mais você faz aquilo, mais conhecimento, mais inteligência, mais disciplina, e todo esse conhecimento, essa inteligência, toda essa vivência você pega e traz para todas as outras áreas da sua vida, e quando você aplica, funciona. Porque é isso que funciona, né? Não tem atalho, não tem hack. Show demais, cara. João Ô, Maurício. Gabriel, você tá me ouvindo? Ó, tô sim, meu irmão. Beleza. Bom, eu te conheci através do Lucas, né? Sim. Foi do Lucas. Aí, tipo assim, esse assunto, ele é muito interessante, mas eu sinto que, assim, o início de tudo, igual você mencionou aí, é saber para onde nós estamos indo. Uhum. Então, até faço uma conexão com, acho que é o Necrológio do Olavo de Carvalho. Muito bom. E porque assim, hoje eu sou casado, tenho dois filhos, então assim, quem Uhum. eu quero ser daqui 20, 30 anos? Bom, se eu quero estar casado, se eu quero continuar com a minha família, eu sei que automaticamente eu não posso trair minha esposa, eu não posso uma série de coisas. Então assim, eu sei para onde eu estou indo. Eu estou no Uhum. ponto A, estou indo para o ponto B e eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer nesse percurso. E e hoje acho que sim, um ponto que é desafiador para mim, que eu venho moldando, é tipo assim, a gente ficar pulando de galho em galho. Então, assim, até eu acompanho o Ícaro. Então você vê que através do Ícaro você conhece o tráfego pago, você conhece copy, você conhece uma série de coisas. Então, assim, e é o que você falou. Você entra no Instagram, você vê o cara que faz tráfego pago e ele tá ganhando dinheiro, e você fala, vou fazer isso aqui. Aí você vê o cara que tá fazendo copy, o cara tá ganhando dinheiro, você fala, vou fazer isso aqui. E você fica pulando de galho em galho. Aí eu faço uma conexão com o que eu aprendi com o Lucas. Eu não lembro como ele fala, mas ele fala que a partir do momento que, acho que é queimar as pontes, né? Acho que não sei quem fala isso, mas é você escolher o caminho e queimar as pontes de todos os outros caminhos. E Sim. você continuar fazendo aquilo todos os dias. Aí vem uma outra dificuldade que eu acho que acontece com muita gente, mas eu vou dizer o que acontece comigo, é a gente achar que uma coisa que você falou que foi na nuca, assim, sabe? Que eu tirei proveito. Você achar que essas coisas pequenas feitas todos os dias são pequenas coisas e a gente fica tentando achar coisas grandiosas. Então, tipo assim, o que Uhum. que eu posso fazer no meu dia que é grandioso, que vai alterar a minha vida de hoje para amanhã? E não existe. Então, assim, você quer conquistar um corpo melhor, mais estético, é um processo de alimentação, é um processo de atividade física. E então, assim, eu tô falando isso aqui porque eu queria, assim, você falou todos os pontos, interessantíssimo. É uma aula que é para a gente assistir mais de uma vez, duas, três vezes, e ir rancando as informações. Uhum. Mas eu queria entender assim, se você pudesse falar, você falou quais foram as viradas de chaves, mas porque tem uma certa mentalidade, por exemplo, essa mentalidade de achar que as coisas pequenas não fazem diferença, mas na verdade são elas que fazem a diferença. Então, se todo dia eu vou na academia, por mais que seja 30 minutos, no decorrer de um ano, é isso que vai fazer a diferença. É igual uma história que eu ouvi uma vez, o objetivo era comer uma maçã por dia. E o Uhum. cara não come uma maçã por dia. No domingo, ele come 7 maçãs. Porque ele não comeu a maçã na segunda até no sábado. Então, mas não resolve porra nenhuma. Sim.
Entende? Então, assim, entender, não sei, talvez você tenha, com certeza você disse, mas eu só queria ouvir de novo você falar qual foi o ponto principal. E outra, qual que é a sua idade? Pronto. Eu tenho 26 anos. Beleza, Vou fazer beleza. 27 esse ano. E vai ser pai. É, ser pai agora. Parabéns. Aqui. Valeu, Eu meu. sou pai, Obrigado, meu irmão. sou pai de dois moleques, um de 4 anos e um de 9 meses. Eita, beleza, dia bom demais. Hum, Tá, vamos lá, cara. Primeiro, vou por partes aqui do que você trouxe. O digital. O digital é complicado, cara, justamente por causa disso. É um lugar que está crescendo. Você tem muitas possibilidades de crescer e tem muitas possibilidades de crescer rápido, ao passo que você tem muitas possibilidades também de ficar estagnado, de ficar estagnado também nesse pular de galho em galho. E por que eu digo isso? O que faz as pessoas pularem de galho em galho é justamente isso que você falou. Por exemplo, eu estou trabalhando no marketing digital também como coprodutor, por exemplo. E aí eu vejo, assim, vários caras, assim, da parte do copy falando assim, cara, faturei tantos mil hoje. Ah, já 3 meses e eu já faturei 60 mil. Né? Só que, assim, quando eu paro para olhar para esse cara e pergunto para ele qual foi o processo que ele fez para chegar nesse ponto, o cara tá há 3 anos prestando serviço de copy, ganhando, sei lá, 3 mil reais num lançamento que faturou 100 mil, né? Então, esse cara, ele ficou 3 anos só naquele copy, até ele chegar naquele ponto que é o ponto dele faturar muito alto, porque ele agora consegue ser tipo o próprio o copy sênior, né? Digamos assim. E é complicado porque eu tô aqui na coprodução, né? E eu vejo esse cara do copy. E aí chega um gestor de tráfego, não sei o que, abri o meu curso de gestão de tráfego e faturei tantos mil reais, né? Aí você fala, caraca, bicho, o cara prestava tráfego e agora lançou o curso de tráfego e faturou tanto. Mas para ele lançar o curso de tráfego, ele precisou de expertise. E para ele chegar nessa expertise, ele prestou muitos serviços de tráfego e entendeu como é que funciona aquele negócio, né? Então, assim, o que acontece com a gente para ficar pulando de galho em galho, principalmente no digital, mas se você pode levar isso para qualquer área da sua vida? É esse desejo de querer, essa vontade da gente querer o mais rápido possível alcançar os objetivos, entendeu? De a gente não querer aceitar a dor do processo. Nós não queremos aceitar a dor do processo. O que a gente quer é simplesmente se deleitar com o sucesso em si. Né? A gente não quer passar pela dor do processo, a gente só quer chegar naquele ponto, naquele objetivo. E isso que faz a gente pular de galho em galho, né? Porque para onde a gente olha que parece ser mais fácil e que tem mais probabilidades assim na nossa cabeça de ganhar algo melhor e mais rápido, a gente vai. Aí chega lá, a gente começa o processo e começa a sentir a dor daquele processo, só que aí aparece outra coisa mais gostosinha ali do lado, algo que parece ser melhor e mais rápido e que dá mais dinheiro, e a gente tira o nosso foco daqui, joga para lá e vai para lá, e a gente fica fazendo isso constantemente. E qual que é o problema disso? O problema disso é justamente aquele da execução, né? Que eu coloquei aqui lá naquele passo da execução. O problema é justamente esse, porque se você não faz muito bem aquilo que você se propôs a fazer, se você não executa aquilo todos os dias, obviamente você nunca vai conseguir o ponto B. Você nunca vai conseguir chegar lá porque você nunca executou aquele processo diversas vezes para você gerar aprendizado, para você conseguir gerar inteligência, para você conseguir fazer mais e melhor aquele processo que você precisa executar para chegar naquele objetivo que você tem. Então, por exemplo, se você quer ganhar dinheiro com copy,
Você precisa estudar copy, você precisa todo dia escrever, por exemplo. Você precisa criar um portfólio gratuito e sair enviando para um monte de pessoas. Você precisa participar de lançamentos. E você precisa fazer aquilo diversas vezes, né? E entender também que, por exemplo, quando alguém faz algo no Instagram e lança um curso de copy, um curso de de tráfego pago, um curso de coprodução, ele vai usar todos os gatilhos para te trazer ali. E aí você vai ter que pegar aquele outro passo, que é a parte da mentalidade interna e externa. Então, veja bem que, assim, essas coisas não são processos simples. De, eu fico pulando em galho em galho. Como resolver? É só não pular de galho em galho. Não é assim que funciona. Você pega esses pontos que eu falei para você lá do passo 4, do passo 3 e do passo 4. Se você pegar esses pontos e aplicar nesse desejo que você tá, nesse processo que você tá caminhando, quando você definir ele de fato, você vai perceber que você, blindando a sua mentalidade, você não vai se abrir para os fatores externos e também você vai entender, quando você colocar a parte da execução lá, em execução em si, né? Você vai entender que quanto mais você fizer algo, mais você vai ficar bom naquilo e mais você vai poder cobrar, por exemplo, né? E mais você vai poder expandir a forma como você trabalha. Só que você precisa fazer. Você precisa estar fazendo aquilo. Você precisa estar executando, né? Se você desistir no meio do caminho, obviamente nada de bom vai sair de lá, né? O que o Lucas fala do queimar as pontes é uma história, na verdade, de guerra, é uma história da guerra, que foi um ataque que fizeram a uma cidade, eu não me lembro qual agora, mas isso é até falado dentro do quartel, dentro do exército. Foi um ataque a uma cidade, os militares foram atacar aquela cidade e, assim, ou conquistava aquela cidade ou conquistava aquela cidade. Era assim, se não conquistasse aquela cidade, perdia a guerra, por exemplo, né? Então, o que o general fez? O general falou, a ordem foi, depois que todo mundo passar pelas pontes, queima as pontes, né? Queima aquelas pontes porque eles só vão ter uma direção a seguir, que é conquistar aquele negócio. Então, pô, o ser humano, ele tem disso, né? Por que, por exemplo, você vê que as maiores histórias das pessoas que realmente tiveram muito sucesso e conseguiram muito dinheiro na vida, quando você vai ver a história deles, você vê que aquelas pessoas faliram. E aí você entende que como é que funciona esse negócio de queimar as pontes. Porque quando eles faliram, eles não tinham para onde ir mais. Cara, eu tô sem dinheiro, não tenho o que eu fazer. Eu tenho que trabalhar igual um doente para eu conseguir dinheiro. Senão eu vou passar fome. Senão minha família vai passar fome, senão nada vai dar certo. Então, ali é muito mais fácil a pessoa conseguir algo, porque realmente ela não tem mais para onde ir. Agora, para a gente, sempre é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem para onde ir. A gente ainda tem as pontes, entendeu? Por mais que a gente ache que queimou, a gente sempre tem a ponte, né? Porque é muito fácil eu aqui pegar o meu celular, querer decidir hoje largar a mão de tudo, largar a mão do meu Instagram, tudo. Eu sou formado em gestão hospitalar, tenho MBA em administração hospitalar e gestão de saúde. É muito fácil para mim hoje largar o digital, largar o meu Instagram, largar tudo e trabalhar em um hospital, deixar um currículo no hospital e trabalhar lá como gestor. Entendeu? É muito fácil para mim hoje, por exemplo, largar tudo que eu estou fazendo e ser psicoterapeuta, porque eu já trabalhei como psicoterapeuta também. Então, assim, é muito sobre essa identidade que você vai criar, sobre essa pessoa que você quer ser, e aí você entender quando você vai pular de galho, você entender que, poxa, a pessoa que eu quero ser, ela pularia esse galho aqui agora? Ou ela tentaria aqui mais? Ela executaria mais aqui? Ela faria mais aqui, nesse ponto onde ela está hoje? A pessoa, o Gabriel que eu quero ser, o Gabriel que quer aquele auge, né? Fazendo necrológio, por exemplo, e você tendo o seu necrológio feito, e pensando naquele Gabriel do necrológio, por exemplo, quando você chegou naquele ponto de querer pular de galho, né? Trocar de galho,
você parar e pensar, né? Poxa, aquele Gabriel do Necrológico que eu fiz, ele faria isso que eu vou fazer agora? Se a resposta for não, você tem que abraçar aquela identidade que você construiu, aquela identidade que você quer ser e ir para aquele lugar, entendeu? A ideia de queimar as pontes é essa, né? A ideia de você transformar a disciplina, você numa pessoa disciplinada, você colocar aquela identidade em você é essa. O meu ponto mesmo de virada, ele foi lá quando eu era moleque, quando eu tinha os 3 anos, como eu falei. Porque lá no futebol americano, para mim, eu era o mais novo da Liga Paulista de Futebol Americano. Isso foi em 2009. E todo mundo lá já tinha tempo. A chave virou para mim quando eu me dedicava mais do que as outras pessoas, porque aquelas pessoas já estavam ali, então eles já estavam tranquilos. Eles não tinham queimado as pontes dele, né? Digamos assim. Para ele estava bom o espaço que ele estava. Mas para mim, não. O meu objetivo era chegar e entrar em campo todos os jogos como titular. Então, eu treinava todos os dias, eu estudava todos os dias, eu via aquilo todos os dias. E aí, eu implementei aquilo na minha identidade. Por quê? Porque eu percebi que fazendo aquilo eu consegui ser titular de todos os jogos a partir do momento que eu entrei em campo a primeira vez. E aí, quando eu entendi isso, eu coloquei essa disciplina na minha identidade. Falei, poxa, isso aqui tá certo. Então, qualquer coisa que eu quiser fazer hoje, se eu aplicar isso aqui, eu vou conseguir ter o resultado. Essa foi a virada de chave para mim. E esse processo que eu acabei de falar para você, todo isso que você está passando, eu entendo porque eu já passei por isso também. Entendeu? E foi exatamente dessa forma que eu fiz, cara. Foi exatamente aplicando esses passos que eu falei para você. Da mesma forma que eu falei. Beleza? Então eu sei que ficou bastante denso essa resposta, mas depois pega a gravação, né? E é só essa parte aqui, eu acho que ela vai te dar um norte bem legal. Beleza, João? Ficou excelente, Gabriel. Valeu, obrigado, tá? Tamo junto. Só uma observação que você falou Uhum. aí. Acho que o ponto mais importante é esse ponto da gente construir essa personalidade. Então, assim, o que que eu quero ser? Aonde eu quero chegar? E a partir disso, é isso que você falou. O João lá do futuro, o João lá com 60 anos, é esse tipo de coisa que ele quer? Então, tipo assim, quem eu quero ser daqui 30 anos? É esse cara. Tá, mas esse cara que eu quero ser, ele vai ficar assistindo Netflix, ele vai ficar tendo preguiça ou ele vai fazer o que ele tem que fazer? E aí Uhum. você consegue pesar na balança. Então, tipo assim, aí você automaticamente seu cérebro fala assim, bom, então se eu ficar sentado aqui assistindo Netflix, eu não vou ser aquele cara. É isso que eu quero? Se você falar eu quero, beleza, então você tá certo. E se Uhum. você falar não quero, você vai sair dali da Netflix e vai fazer o que tem que ser feito. Então, tipo assim, Exatamente. essa coisa de você pensar lá no futuro te faz te mover. Porque senão você fica naquela coisa assim, depois eu estudo, depois eu faço isso, depois e depois e depois, e você chegou com 60 anos e já era. Exato. É a briga, né, cara? É a briga contra o nosso ego, né? A Beatriz tinha até colocado um comentário aqui dessa parte, né? O mal do indisciplinado é achar que vai ter disciplina em todas as áreas da vida. Que é justamente isso, cara. A gente vai de pouquinho em pouquinho deixando as coisas, achando que a gente vai ter disciplina em tudo, que a gente vai conseguir se manter naquele objetivo que a gente colocou. E aí, quando a gente pula de galho, a gente fala: não, mas eu pulei de galho por causa disso, disso, daquilo. Eu crio aquelas coisas na minha cabeça. E aí é o quê? É a briga contra o ego, contra aquela imagem que eu construí achando que eu vou conseguir ser disciplinado, né? Mas não, pô, se eu não criar identidade direcionada para aquilo que eu quero ser, para aquilo que eu quero me tornar, e realmente me apegar a essa identidade e se transformar nela, aí não tem jeito mesmo. O Hernani perguntou que não é o meu primeiro produto, não, Hernani, não é meu primeiro lançamento. Eu já fiz, para vocês verem, eu já fiz lançamento sozinho, eu já fiz lançamento com coprodutor, já fiz lançamento sozinho de novo. Então, assim,
eu sempre tô aqui, entendeu? Nesse tempo todo eu não desisti. E foi justamente por causa disso. Porque eu sei que com esses pequenos lançamentos que eu tô fazendo todas as vezes, com esses pequenos conteúdos que eu tô entregando, eu vou chegar onde eu quero, entendeu? Porque eu sei que se eu parar nesse caminho, eu vou, aí sim eu vou, não vou conseguir nada, né? E eu só vou descobrir se eu vou conseguir as coisas fazendo. Se eu parar, eu não consigo mesmo. Mas se eu fizer, eu vou descobrir onde eu vou, se eu vou chegar naquele ponto, certo? Para vencer, Samuel, né? Para vencer o desânimo é sobre apenas continuar ou existe alguma ferramenta prática? Samuel, é continuar, cara. Não tem, isso entra muito na parte da inteligência emocional, né? Eu estudei bastante sobre isso também, mas o desânimo, né? Até voltando aqui naquela parte que a gente conversou aqui sobre, sobre a mentalidade, né? Quando a gente tem esse desânimo, a gente precisa buscar entender como as pessoas que passaram por aquilo se sentiram também. Por exemplo, o Danilo acabou de falar, estar perto das pessoas que estão buscando mesmo ajuda muito, com certeza, cara. Se você, por exemplo, está buscando, aqui, eu estou no marketing hoje, no marketing digital, né? E a gente tá, o Danilo tá até na fraternidade também, a gente tá na fraternidade do Lucas, a Forja, né? E assim, às vezes bate um desânimo, cara. Só que é legal porque muitas vezes a galera chega lá e escreve, pô, galera, porra, tô desanimado, não sei o que fazer e tal. E é legal porque assim, todo mundo se ajuda, cara. Todo mundo fala alguma coisa, todo mundo tenta explicar, tenta ajudar, tenta jogar o cara lá pra cima. Não só daquela forma que a gente sempre faz, você vai dar certo, não, mas entregando as ferramentas. Então, realmente, assim, se a gente tá nessa caminhada, pô, infelizmente, muitas vezes a gente tá sozinho mesmo, não tem ninguém, e a gente tá nessa caminhada eu e Deus, pô, desanimou, cara, sei lá, pega aquele desânimo e transforma ele em combustível, cara, porque não tem jeito, né? A gente tem que continuar. Se a gente pegar esse desânimo, se a gente pegar esse desânimo e abraçar ele, o que que vai acontecer com a gente? A nossa vida vai se tornar esse desânimo, né? É um pouco mais filosófico, digamos assim. Se eu pegar esse desânimo e transformar ele na minha vida, pegar esse desânimo e alimentar ele todas as vezes, ele vai se tornar a nossa vida. Nossa vida vai ser desanimada. Nosso caminho, nosso caminhar nesse objetivo vai se tornar desanimado e ele vai desanimar tanto que a gente vai desistir. Mas se a gente pegar esse desânimo e transformar ele em combustível, né? Se a gente pegar assim e analisar, poxa, eu tô desanimado. Mas por que que eu tô desanimado? Eu tô desanimado porque eu falhei? Tô desanimado porque eu fui mal numa prova? Tudo bem, pô, é normal ficar desanimado, é normal ficar chateado, todo mundo fica, todo mundo é gente. Só que aquele desânimo, ele teve um ponto. Ele aconteceu por causa de algo. O desânimo, quando ele vem sem motivos, é um problema. Ele é algo que tem que ser tratado na terapia. Mas o desânimo, quando vem de algum objetivo que a gente não alcançou, de alguma tarefa que a gente não conseguiu executar, ele teve um ponto para acontecer. E quando a gente analisa esse desânimo, olha para ele e entende o que gerou ele, a gente consegue trabalhar em cima desse problema para que a gente não desanime mais. Ou seja, a gente vai utilizar esse desânimo como combustível, como uma análise do que fez a gente chegar nesse ponto de estar desanimado. E continuar, cara. E continuar. Realmente não tem muito o que é para onde correr, né? Quando a gente tá triste, assim, eu costumava brincar que falava pro pessoal, pô, quando eu tô triste, quando eu tava triste quando eu era moleque lá, eu botava uma música mais triste ainda para ficar triste, ferrado mesmo, né? Pra, pô, ir lá embaixo, no fundo do poço, aí passava a tristeza e vida que segue, né? Mas assim, em relação ao desânimo de não estar atingindo os objetivos, faça essa análise, cara. Esse desânimo, qual foi o ponto de partida dele? Qual foi o start desse desânimo? Pega esse start dele, pega o que motivou esse desânimo e trabalha em cima do motivo do desânimo. Não pense no desânimo em si. Não foca a sua atenção no desânimo. Foca a sua atenção no que gerou esse desânimo
para você conseguir trabalhar naquilo e ele não acontecer novamente. Consegui responder? Beleza, show de bola. Quando sobe o replay? Cara, entre hoje e amanhã já. Eu acho que é amanhã. Eu não sei como é. É a primeira vez que eu uso o Meet, tá? Só para avisar vocês. Então não sei onde é que vai salvar. Você tá gravando, vai salvar em algum lugar. E aí eu vou subir lá e vai ter. Eu falei para vocês que eu ia entregar muito mais do que a galera pensou. Eu contratei um cara para fazer todo um material da nossa imersão, da nossa masterclass aqui. Ele vai fazer um PDF todo direitinho, com todos os tópicos, vai estar tudo certinho para vocês, para tornar mais fácil para vocês acompanharem. Beleza? Então, vai ter isso aí. É o Caio, é ele mesmo. Beleza? Então, assim que ele fizer, eu também vou upar aqui. E galera, mais uma coisa que eu queria falar para vocês: não deixem de assistir os bônus quando eu upar eles, tá bom? A princípio, semana que vem eles já vão estar lá. Por quê? Esses bônus eles vão complementar ainda mais o que a gente aprendeu aqui hoje, o que a gente vai colocar em prática aqui hoje. Vocês vão ver que o livro lá dos hábitos atômicos, quando eu fiz a análise dele, né? E tem muita coisa dali que você consegue aplicar nas coisas que a gente falou hoje, beleza? Quando eu falei da mentalidade militar, vocês viram que eu já coloquei alguns pontos aqui na nossa masterclass para vocês entenderem que quando eu direcionar só para aquele conteúdo da vida militar, vocês vão ver como ele se aplica na vida de vocês, na vida civil, que foi como eu fiz também. Beleza? O Caio aqui. Poderia falar um pouco mais da organização a curto prazo? Você costuma criar pontos de estabilidade durante o dia, tipo horário de academia, ou apenas colocar as metas e vai matando elas por prioridade? Tá, Caio. O negócio é o seguinte. Você precisa... Aquela parte do autoconhecimento, né, ficou muito banalizado também. Mas esse autoconhecimento, ele é necessário. Por quê? Vamos lá. Eu, no começo, no início, quando eu comecei a estudar sobre o assunto, como eu comecei a aplicar na minha vida, eu fazia as metas diárias, as tarefas diárias com horários. Por quê? Eu ia aprendendo. Quanto tempo que eu demoro para fazer atividade X, atividade Y, como que eu preciso, quanto tempo eu preciso para fazer, para estudar, quanto tempo que eu preciso para trabalhar, para fazer o treino, entendeu? Então, lá no começo, sim, tudo que era de semana, né, de diário, de curto prazo, eu colocava o horário certinho do que eu precisava fazer. Com o tempo, não faço mais dessa forma. Por exemplo, hoje eu não faço mais dessa forma. Hoje eu tenho meus horários fixos, né, que é o horário do trabalho no quartel, e eu tenho meus horários variáveis, que é depois que eu chego, por exemplo, e nos finais de semana. Então, assim, hoje eu trabalho com tarefas diárias. O meu planner tá aí? O planner, então. Calma, vou mostrar aqui para vocês. Ué, sumiu. Achou. Hoje eu trabalho com tarefas diárias. Por quê? Para mim é muito mais fácil. Ó. Se vocês forem ver aqui, por exemplo, ó, aqui ó, dá para ver. Isso aqui eu boto para fazer no dia, entendeu? Então, assim, eu não coloco horário, por quê? Porque eu sei que tudo que tá ali do final de semana eu vou fazer antes de acabar o final de semana, independente da hora que for. Então, assim, eu me conheço a ponto de saber que eu não vou abrir mão de cumprir as minhas tarefas, entendeu? Então, assim, eu sei quanto tempo eu preciso para cada tarefa, e quando eu passo ela para o papel, eu vejo e falo, poxa, eu consigo realmente fazer isso aqui no dia inteiro. Ou não, eu preciso dividir isso entre sábado e domingo. Ou eu preciso colocar aqui na sexta, entendeu? Por exemplo, quando eu faço os sprints, que eu comentei lá no começo da imersão aqui, da imersão não, da Masterclass. Quando eu faço os sprints, acho que nem estava gravando, inclusive. Quando eu faço os sprints, é essa análise que eu faço. Poxa, quais são as tarefas que eu preciso de mais atenção
de mais foco e de mais tempo são essas. Então, eu coloco elas para fazer no início e me dedicar a elas num curto período de tempo, só que fazer todas elas o mais rápido possível. E, ao decorrer da semana, eu coloco as tarefas mais fáceis que eu sei que eu não preciso de tanto tempo, certo? Então, isso, o que você vai fazer? Como é que você vai conseguir trazer isso para a sua realidade? Quando você fizer os testes, faça esses testes. Comece colocando os horários fixos para fazer cada tarefa, entenda quanto tempo você demora, qual que te cansa mais, qual que te cansa menos, qual horário você trabalha melhor, porque você fazendo isso, você entendendo isso, você consegue depois transformar as suas tarefas diárias sem horários, colocar só as tarefas para ir fazendo elas e dando o check lá, dando o ok nelas. Beleza? Show de bola. Galera, é isso. Tem mais perguntas? Se alguém tiver mais pergunta, eu vou respondendo até ter. Se não, eu vou finalizar aqui com vocês. E a ideia é subir amanhã aí nesse, né? Que acho que amanhã mesmo vai estar upada a aula lá. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima noite aí. Considero que foi muito proveitoso. Se vocês puderem depois, né? Vou pedir aquela coisa, me indicar agora, né? Se vocês puderem depois compartilhar lá no Instagram, me marcar tudo, vai ser muito bom. Eu vou estar liberando depois um link para vocês. É uma outra surpresa. É uma outra surpresa. Eu não vou falar agora. Fiquem atentos lá nos meus stories que eu vou estar liberando para vocês. Talvez eu bote dentro da plataforma. Mas, enfim, vou estar upando essa aula aqui. Quando finalizar o e-book lá, todo certinho da nossa aula, um resuminho todo bonitão lá, eu vou upar também. Eu vou avisando vocês todos pelo Instagram, mas vocês fiquem atentos aqui na plataforma. E também vou estar upando aí os 2 bônus de vocês que entraram agora nessa turma. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma ótima noite aí, um bom descanso. E fiquem com Deus. Valeu, galera!